seja com toda a igreja, seja com todos os irmãos e as suas casas. Amém? É muito bom ter todos vocês aqui presentes no nosso culto, louvor ao nosso Deus, nessa manhã não muito fria, né? Um pouquinho fresca, vamos dizer assim. E é muito bom saber que vocês vieram aqui e estão querendo louvar o seu Deus e sentir o que Ele tem como mensagem para nós hoje. Eu gostaria de chamar aqui o nosso presbítero, irmão Castelo, para que venha fazer uma oração no início do nosso culto, pedindo que Ele nos abençoe nesse dia e nos trabalhos que serão feitos aqui hoje, de manhã e à noite. Senhor nosso Deus, nós somos muito agradecidos por mais este dia que o Senhor nos concede, pela alegria que temos de novamente estar reunidos em Tua casa para Te prestar um culto de louvor, de adoração. Agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos recebidas e pedimos que o Senhor esteja aqui nos abençoando com a palavra que, por certo, o Senhor já colocou no coração do Teu servo. Que esta palavra Amém. seja bálsamo e orientação aos nossos corações, que tenhamos realmente as nossas mentes abertas, voltadas para receber o Teu recado, ser com o pregador, ser com os trabalhos deste dia. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus, Teu nome é santo, amável Teu querer, louvor supremo e puro amor, queremos Te render. Poder e honra e glória a Ti, nós vimos tributar e com fervente gratidão Teu culto celebrar. Eu quero chamar aqui a Dominique e o Centro de Estudos Musicais para nos conduzir ao hino 204. Vamos começar o nosso culto louvando ao Senhor Jesus com o hino 204. Convido os irmãos a ficar de pé para cantar. Gostaria de ler com os irmãos agora um texto. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Gálatas. Abra Gálatas capítulo 5.
Vou ler com os irmãos os versículos 13 e 14. Vamos ler juntos. Gálatas, capítulo 5, versículos 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos poder estarmos juntos aqui reunidos e sabemos que o teu imenso amor por nós, Senhor, nos salvou. Gostaríamos de pedir que o Senhor nos fortaleça todos os dias e que nós possamos ter o mesmo amor em relação ao nosso próximo, em relação àqueles que estão próximos a nós, no trabalho, em nossos lares e aqui também junto com os irmãos na igreja, Senhor. Oramos agradecidos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Teremos agora um solo da nossa irmã Geocéria. Deus abençoe. Bom dia, igreja, graça e paz. A letra dessa música, ela nos faz lembrar que nós um dia fomos ovelhas perdidas. E perdidas, pecando e longe da glória. Mas por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós somos resgatados. E me faz lembrar que temos queridas ovelhas que ainda estão desgarradas, ainda estão perdidas. Então, no nosso louvor, nós podemos clamar para que o Senhor nos perdoe, nos restaure, mas orar por aqueles também que ficaram no caminho. E que seja um louvor para a honra e glória do Senhor e uma oração. Todos nós juntos fazendo essa oração. Amém? Amém. Pecamos e estamos
Que o Senhor nos perdoe e nos restaure a cada manhã, para que o louvor dele seja verdadeiro, o nosso louvor a ele verdadeiro. Amém. E ainda, com o nosso coração feliz por escutar esse hino de louvor ao Senhor, onde pudemos refletir junto com esse cântico. Vamos continuar juntos agora louvando ao Senhor através de cânticos espirituais. Dominique vai nos dirigir junto com a escolinha de músicos. Eu convido os que quiserem, os que puderem, se colocarem em pé. E o primeiro cântico que a gente vai cantar, ele fala sobre logo de manhã a gente está buscando a Deus até o fim do dia, que a gente possa mesmo estar buscando a Deus durante o dia inteiro, todos os dias da nossa vida. O segundo cântico que nós vamos cantar que fala que hoje é tempo de estar louvando a Deus e convida todos a virem louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito.
cântico fala sobre que nós adoramos a Cristo, que venceu na cruz e que Ele é o nosso Salvador. E por isso que a gente o adora sempre. Bem, irmãos, quando estava refletindo sobre o que falar para os irmãos hoje, descobri coisas muito interessantes. É impressionante como a Bíblia, né, em toda leitura e releitura que nós fazemos, ela sempre tem alguma coisa para nos ensinar. Talvez alguns não saibam, outros sim, né? Eu não sou de lar evangélico, me converti bem depois. E descobri, e ainda continuo descobrindo, que muitas coisas que escutamos no nosso dia a dia, até meus pais me ensinaram, até mesmo ditos populares, né? Muitos deles, na verdade, o fundo é bíblico. Provavelmente, alguém transformou, né, alguns ensinamentos de Jesus num dito popular. E eu descobri mais um, né, nessa leitura, qual eu gostaria de falar com os irmãos. Outra coisa que achei interessante é que eu vou ler um texto do Sermão do Monte. Mas nós temos, e pode ser que seja uma prática só minha, pode ser que não seja a sua, mas parece que nós temos, ou achamos sempre que o Sermão do Monte se limita às bem-aventuranças, não é? O que é realmente muito bom. É muito confortante quando nós estamos lendo lá as bem-aventuranças e sentimos que aquelas promessas maravilhosas de Jesus, né, falam o nosso coração e nos sentimos confortados, né? Porque nós sentimos que muitas das promessas que ali foram colocadas fazem com que a gente se sinta muito feliz, sabemos que estamos salvos no Senhor Jesus. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está lá em Mateus. Com certeza já passei por esse texto muitas vezes, mas dessa vez eu notei um versículo em especial, ao qual gostaria de falar com os irmãos. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, lá no capítulo 7. Vocês podem ver que o Sermão do Monte, ele começa lá no capítulo 5, mas ele vai terminar realmente só lá no capítulo 7. Ele começa com as bem-aventuranças do capítulo 5. Mas eu quero ler com os irmãos o capítulo 7,
do versículo 7 ao 12. Se os irmãos puderem ficar de pé, vamos ficar de pé para lermos com reverência a palavra do Senhor, aqueles que puderem. Mateus, capítulo 7, no versículo 7, começa assim. Essa parte da Bíblia, ela é intitulada, Jesus incita a orar. Pedi a dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas que lhes pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Talvez podem sentar, irmãos. Talvez você já tenha notado, né, qual que é o versículo que me refiro. É justamente o último versículo, o 12. Vou ler de novo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Desde muito cedo, eu sempre ouvi, não só na minha casa, como fora de casa, esse dito que diz assim, né? Não façam às pessoas o mal, né? Porque você não gostaria que elas fizessem você. Ou, às vezes, de uma maneira diferente, né? Façam às pessoas o que você gostaria que elas fizessem a você. E foi minha surpresa, eu com certeza já li Mateus pelo menos umas 3 vezes, que já passei por esse texto e não tinha notado que esse versículo, né, é muito maravilhoso. Porque ele nos traz, né, um compromisso, um sacrifício de nos tornarmos cristãos através do nosso comportamento, avaliando bem como nos comportamos. Para ver como é que fica, eu ainda dei uma procurada em outras 2 versões, né? Essa é a que nós costumamos usar. Na NVI, ela diz assim: assim em tudo, façam o que eles querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. E a que eu achei mais parecida ainda, está na Bíblia, na tradução, na linguagem de hoje. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que quer dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então eu gostaria de propor aos irmãos hoje um pensamento sobre como que nós gostaríamos que fôssemos tratados. Como nós gostaríamos, né, que assim, da mesma maneira, as pessoas. Fazendo a seguinte argumentação: é assim que eu gostaria de tratar as pessoas ou assim que eu gostaria de ser tratado? Então eu vou começar com 5 coisas que provavelmente nós não deveríamos fazer. Infelizmente fazemos, porque somos humanos, né, pecadores, mas sabemos que através do perdão, Jesus nos cura de todo o mal. Então eu gostaria de propor 5 exemplos do que nós não devemos fazer, que com certeza, se nós fizéssemos essa pergunta, né, ou seja, gostaria que as pessoas me tratassem dessa maneira, com certeza nós mudaríamos. Ou pelo menos pediríamos perdão. Primeiro, a maledicência, né, ou falar mal. Maledicência em si, né, quer dizer falar contra. Ou seja, você nem mesmo tem certeza dos fatos, mas você está falando uma coisa que não contribui, nem para você, nem para a pessoa. Abram suas Bíblias ali em Tiago, capítulo 4.
no versículo 11. Está pulando rápido aqui, gente. Saiu aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Com certeza, irmãos, não faríamos isso se nós perguntássemos: é assim que eu gostaria de ser tratado por meu irmão? Gostaria que falassem mal de mim? Com certeza não seria. O segundo ponto que eu quero propor para os irmãos, e está um pouco relacionado também com esse versículo, é sobre o fazer o juízo temerário. Ou seja, o julgar, né, sem saber exatamente o que está acontecendo. Ou pior ainda, né, quem somos nós para julgarmos? Sabemos que quem é o juiz perfeito é Deus. Não sabemos todos os detalhes do que acontece. E os julgamentos podem ser feitos em base de aparência. Os julgamentos em base de aparência, com certeza, chegam a vereditos errados. Quantos casos nós não vemos, né, de juízes letrados na lei dos homens, né, que cometem erros de julgamento? Às vezes até com bases e evidências, mas erros são cometidos. Quanto mais nós, né, simples humanos, para julgar alguém. Gostaria que os irmãos lessem comigo Mateus 7, de 1 a 2, no mesmo Sermão do Monte. Ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, com certeza, é um outro comportamento nosso. Se nos perguntássemos, é assim que eu gostaria de ser tratado? Com certeza não o faríamos. Um outro ponto que eu gostaria é o desprezar o irmão. O desprezar é você, através de uma palavra ou atitude, né, inferiorizar uma outra pessoa. Geralmente, quando você está colocando o desprezo em evidência, você está colocando como se você fosse, de alguma forma, superior ao outro. E isso, com certeza, não é um comportamento de uma pessoa que é cristã. E, com certeza, não gostaríamos de ser tratados dessa maneira. Até porque, perante Deus, todos nós somos iguais, não é verdade? Gostaria de ler, então, com os irmãos, Romanos 14. Versículo 10. Quatorze, 10, assim: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, irmãos, com certeza não queremos ser desprezados. Então, não desprezemos o irmão. Um quarto ponto que eu queria falar com os irmãos é sobre o pagar o mal com o mal. Né? Não fomos ensinados, tanto na nossa escola bíblica dominical ou nos nossos lares, né, que ao receber o mal de alguém devemos pagar com o mal. Mas devemos sim pagar com o perdão. Então, você pode se perguntar: mesmo que eu tenha causado mal para alguém, porque somos falhos, gostaria que essa pessoa devolvesse outro mal para nós? Vamos ver Mateus 5,44.
Mateus 5,44 diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como é difícil, na verdade, saber que nós temos que perdoar os nossos inimigos e ainda não fazer mal a eles, mesmo que eles estejam fazendo mal a nós. Muito, muito difícil. E, finalmente, nunca ser um peso. Nunca querer transformar ou transferir toda a sua carga para uma outra pessoa. Porque nós sabemos que nós devemos apoiar as pessoas, mas também não devemos sobrecarregá-las com os nossos problemas. Porque nós temos que saber que seremos ajudados, com certeza, mas não podemos fazer com que os nossos irmãos carreguem tudo para nós. Vamos ler lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Versículos 8 a 9. Diz assim: nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de nós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista de oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Com certeza, irmãos, em muitos momentos da nossa vida passamos por dificuldades, né, e queremos ser apoiados. Mas também temos que tomar cuidado, para que não sejamos peso para as outras pessoas. Não que isso crie algum problema, não, muito pelo contrário, nós temos que ajudar os irmãos. Mas também temos que tomar cuidado, para que nós não sejamos peso para outros irmãos. Não estou falando só aqui dentro da igreja, posso estar falando do nosso trabalho, né? Quantas pessoas, às vezes, deixam de fazer o seu trabalho direito, e o seu trabalho que não é feito sobra para um outro amigo de trabalho, não é verdade? Isso não acontece? Não é só questão de ajuda financeira, né? Ou só questão de você ter uma ajuda na sua alimentação, mas em outros tipos de comportamento, não é verdade? Mas eu gostaria de propor para os irmãos agora, nós refletimos, se nós não queremos ser tratados assim, vamos refletir em 5 coisas que com certeza gostaríamos que as pessoas fizessem por nós. E por que nós não fazemos por ela, então? Então vamos fazer. Quero propor a primeira dessas 5 coisas que nós devemos fazer. Primeira é orar um pelos outros. Porque então, ao invés de fazer aquilo que eu propus, olha, irmãos, eu coloquei só 5, mas juro para vocês que na hora de colocar dava para fazer uma lista bem maior, né, do que nós não devemos fazer. Mas talvez essas 5 primeiras, né, é aquelas que talvez mais mexem com o sentimento humano. Então, vou propor essa primeira, orarmos uns pelos outros. Porque ao invés de fazer aquilo, então não façamos aquilo que gostaríamos. Nos nossos dias de problema, orem por nós. Por que nós não oramos? Vamos ler lá Tiago 5,16. Agora Tiago apareceu rapidinho aqui. Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Ou seja, vamos propor o nosso coração, que é assim que eu gostaria de comportar com meu irmão. E assim gostaria que ele estivesse orando pelos meus agradecimentos e as minhas petições. Segunda coisa, vamos nos aconselhar mutuamente. Não é isso? Gostaria que, quando alguém pudesse me aconselhar, que viesse, que tenhamos ouvidos abertos para ser aconselhados. Isso através de muitas maneiras, da instrução, do ensino, né? Quem sabe até do próprio perdão. Vamos ler Colossenses 3,16. Vocês estão vendo que eu estou navegando aqui hoje, né?
Colossenses 3,16 vai dizer o seguinte: ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, por que não ensinamos? Por que não cantamos com o nosso irmão? Com certeza, que ele nos visitasse e fosse cantar um canto conosco nos nossos momentos difíceis. C, vamos fazer a terceira. Levar a carga um dos outros. Por que não podemos ajudar os irmãos naqueles momentos em que o fardo parece muito pesado? Eu sei que nós devemos deixar as nossas preocupações, nossas ansiedades todas na mão de Cristo. Mas muitas vezes, um irmão que possa nos visitar, com certeza vai fazer isso muito bem, se ele nos ajudar nesses momentos difíceis. Vamos abrir aí agora em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas, versículo 6, versículo 2 vai dizer o seguinte: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis as leis de Cristo. Como é bom saber que tem uma mão amiga, um ombro amigo, que divide o peso junto com nós nos nossos momentos difíceis. Com certeza, gostaríamos que as pessoas fizessem isso conosco. Por que nós não fazemos com os outros, com os nossos irmãos? 4. Socorrer aos outros em tempos de necessidade. Necessidade física, necessidade monetária, necessidade de oração. Tantas necessidades, por que não fazemos isso por aquele que nós gostaríamos que fizesse por nós também? Vejamos Provérbios 31, 20. Provérbios 31, 20 vai dizer assim: abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ou seja, com certeza é uma das nossas obrigações como cristão, quando vemos alguém em necessidade, abrir e estender a mão a ele. Com certeza, se nós tivermos essa dificuldade, gostaríamos que alguém abrisse a mão para nós. E não estou falando só realmente dinheiro, estou falando de muitas outras coisas que temos necessidades e muitas vezes ninguém para nos estender a mão. Então, por que não propomos isso? Por que não agimos assim se gostaríamos que as pessoas agissem assim conosco? Para colocar a minha quinta proposta aqui para vocês, o como agir, nas tribulações, levando palavras de conforto, de companheirismo, de estar lado a lado nas dificuldades. Vejam lá Tiago 1:27. Não ando lendo muito Tiago, as páginas estão todas coladinhas aqui. Tiago 1:27 vai dizer assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, e a si mesmo guarde-se incontaminado do mundo. Se aqui fala de visitar os órfãos e as viúvas, nós temos muito mais do que órfãos e viúvas para visitar. Não que devamos deixar de visitá-los, mas com certeza, se nós olharmos nos nossos motivos de oração, nas nossas reuniões, com certeza nós temos muitas pessoas que
deveríamos visitar. Então, por que não nos perguntarmos, se num momento desse gostaria de ser visitado, por que eu não visito meu irmão? E gostaria de encerrar, irmãos, concluindo, dizendo o seguinte: é fato que tudo que colhemos é porque plantamos. Ou seja, se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. Se nós plantamos o mal, nós vamos colher o mal. Com certeza, se nós pensarmos nesse versículo que diz que nós deveríamos tratar as pessoas assim como gostaríamos de ser tratados, se nós pensarmos na semente, se nós plantamos a semente do mal, nós vamos receber a colheita do mal. Então, por que não fizermos a proposta diferente? Vamos fazer pelos nossos irmãos o que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Ok? E gostaria de terminar lendo com os irmãos Gálatas 6. De 6 a 10. E aí eu quero concluir com esse texto junto com os irmãos, para lermos mais tarde, inclusive refletirmos, porque a nossa vida é feita realmente de que nós semeamos. E se nós semeamos com Jesus, com certeza Ele vai dar uma colheita farta de bênçãos para nós. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, amém, façamos aos nossos irmãos aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem a nós. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar louvando o Senhor. Vamos cantar agora o Salmo número 396. A Dominique e o Centro de Estudos Musicais vão nos conduzir nesse louvor. Vamos ficar de pé para cantar? Vinícius para que faça uma oração final para concluirmos o nosso culto. Agradecemos pela presença de todos aqui e nos preparar para a escola bíblica.
E logo após o pastor Valdenberg vai fazer a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, te agradecemos por este dia e pelo culto que tivemos aqui, ouvindo a tua palavra, cantando louvores e saindo daqui, Senhor, desafiados a amar mais aos nossos irmãos e amar mais ao próximo, Deus. Nos ajuda nisso, nessa tarefa que às vezes para nós é difícil, Senhor, mas o Senhor nos amou quando nós não merecíamos ser amados. E esse exemplo de sacrifício é o que nos motiva a amar o nosso irmão também, Pai. Amém. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. O Senhor Jesus abençoe a sua casa. E que essa palavra se apegue ao seu coração e venha para suas mãos, faça parte da realidade da sua vida. O Senhor possa dar a você toda a força para cumprir os propósitos do Senhor. E que o amor do nosso Deus, o Pai, e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a graça dele, bem como a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta esperada do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. E estão todos convidados. Se temos visitantes aqui hoje, para que participem logo a seguir, começando às 10h15, certo? Às 10h15 é a nossa escola bíblica dominical. Com certeza vai ter uma aula muito especial para você. Obrigado pela presença de todos. Amém.